Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre a chapa do João Campos, que foi anunciada, foi divulgada, que seria com a Marília Reis, Humberto Costa e o Carlos Costa, irmão do Silvio Costa Filho, na vice, Marília e Humberto para o Senado. O que é que isso significa? Qual é o impacto que isso pode ter? Qual é a força que tem essa chapa? Muito bem. Primeiro é preciso dizer uma coisa. O PT não é tão forte quanto o Lula em Pernambuco. O que importa na hora do apoio é Lula, não o PT. O PT já era normal, era natural, todo mundo esperava que ficasse com o João Campos, realmente, que Humberto Costa seria candidato na chapa com o João Campos. Então isso já era esperado. O apoio de Lula é outra história. O apoio de Lula aí já é outra história, porque o apoio de Lula, o Lula deve apoiar sim o João Campos, mas deve apoiar também a Raquel Lira, ou fica completamente neutro em Pernambuco. Ele não vem a Pernambuco, e isso é algo que já se discute com muita tranquilidade dentro do PT. Ele já foi avisado que Lula não vem a Pernambuco no primeiro turno. Ele não vai, ele vai ficar neutro mesmo. Não apoia nem João, nem Raquel. E isso é muito ruim para João e é muito bom para Raquel. É bom para Raquel porque se ele apoiasse João exclusivamente, aí sim João teria uma força considerável em relação a Raquel. Mas nesse caso não apoia. Então realmente vai ser difícil de João aproveitar esse voto, esse apoio do Lula. Outra coisa, como é que fica a chapa? Vamos pensar um pouquinho na eleição. Vamos pensar um pouquinho na eleição de 2022. Jair Bolsonaro teve cerca de 30% dos votos em Pernambuco em 2022. Cerca de 30%, foi quase 30%, 29%, quase 30%. Essa votação não é algo que você pode ignorar, porque 30%, se você tem um eleitorado em Pernambuco, que é em torno de 7 milhões, na eleição de 2024, 7 milhões e 100 mil, você tem aí pelo menos 2 milhões de votos, 2 milhões de votos que, de eleitores, 2 milhões de eleitores que votam na centro-direita e na direita, que são os bolsonaristas, e votam ali também, tanto mais que não votam na esquerda, porque o eleitor ele tem o eleitor que não vota no PT e na esquerda, e tem o eleitor que vota em Bolsonaro. Quando você junta esses dois, você tem pelo menos 2 milhões de votos em Pernambuco. 2 milhões de votos em Pernambuco não é algo que você ignora, ainda mais numa eleição que tende a ser muito acirrada. A eleição tende a ser muito disputada. Não se enganem com aquelas pesquisas que apareceram lá atrás e que João tinha 40 pontos de vantagem. Essa eleição vai ser acirrada, apertada. Quem ganhar não vai ganhar fácil, não vai ganhar com muita folga, tá? O João Campos ele tem chance, claro, lógico, ele aparece à frente, inclusive ainda nas pesquisas, mas tem pesquisa já mostrando ele empatado, a Raquel Lira empatada já com ele. Ela chegou até uma desvantagem enorme ali de 30 pontos percentuais, 40 pontos percentuais, isso acabou completamente. O que você tem hoje é uma eleição muito disputada, e o que você tem hoje é uma eleição disputada na qual você não pode abrir mão de 2 milhões de votos. Uma eleição que tem 7 milhões e 200 mil votos, mil eleitores, você abre mão de 2 milhões de votos, abre mão completamente só na formação da chapa. Então, o João Campos, quando ele forma a chapa toda à esquerda, ele já garante para ele um não voto de 2 milhões de eleitores. Então, isso pode ser muito ruim. Qual é o palanque de João hoje? João Campos, Carlos Costa, Marília Reis, Humberto Costa. E aí vamos para cada um ali, tá? Para a gente ver como é que o eleitor vai enxergar cada um desses candidatos. João Campos, ele é extremamente interessante, porque o João Campos ele tem um pensamento muito mais liberal do que parece, do que alguém que está dentro e é presidente do Partido Socialista Brasileiro. Socialista não tem nada, na verdade, ali. Mas o João Campos,
ele é do Partido Socialista Brasileiro. Mas não é só por isso. O problema é que, na ânsia de conseguir ali o apoio de Lula, João Campos fez declarações a Lula que foram muito fortes e marcaram muito os eleitores. Por exemplo, numa das visitas de Lula a Pernambuco, João Campos faz um discurso dizendo que será um soldado de Lula. Essa expressão, ela pega muito forte e ela bate muito forte. Dizer que vai ser um soldado de Lula transforma João Campos em algo, e aí remete a algo militar também, de missão, de trabalhar pelo Lula, de viver e morrer pelo Lula, e isso faz com que o eleitor de centro-direita e de direita, aquele que é antipetista e aquele que é bolsonarista, ele olha para o João Campos e diga, ele é um soldado de Lula. Isso vai ficar sendo repetido durante a campanha. Então, já começa pelo João Campos. O vice, Carlos Costa, é irmão do Silvio Costa Filho, que é ministro de Lula, vai ser candidato a deputado federal novamente, vai ser candidato à reeleição como deputado. Ele é ministro de Lula e também o Silvio Costa Filho é aquele que resolveu o que ia fazer da vida se aconselhando com o presidente Lula. Então ele faz questão de dizer isso o tempo todo. Perguntou a Lula o que é que deveria fazer e Lula indicou a ele o caminho. Então o Silvio Costa Filho também acaba, e o Carlos Costa também acaba representando essa esquerda. Humberto Costa não precisa nem falar, né? Humberto Costa é senador pelo PT, fiel ao PT, e é a prioridade de Lula nessa eleição, ele reeleger o Humberto Costa em Pernambuco. E Marília Reis também não precisa falar. Marília Reis é Marília Reis, ela é ligada ao PT, ligada à esquerda, ela é ligada ao que chamam de dinastia Campos Arrais, então está sempre ali à esquerda. Também, quem pode atrair algum voto à direita nessa chapa? Ninguém. Ninguém. Vai haver uma rejeição muito grande do voto à direita. E repito, o voto à direita em Pernambuco tem 2 milhões de eleitores. 2 milhões de eleitores. Com 2 milhões dá para eleger senador, gente. Com 2 milhões dá para eleger um senador. Então, não é brincadeira. A possibilidade, e aí complica tudo também, porque como 2 milhões elegem um senador, a tendência é que Miguel Coelho, se for candidato ao Senado do lado de Raquel Lira, ou algum outro candidato também que esteja mais ao centro, centro-direita, na chapa de Raquel Lira, a tendência é que se eleja um. Sobra apenas uma vaga lá à esquerda, sobra apenas uma vaga no palanque do João Campos para a esquerda eleger. Então a esquerda deve fazer um senador e a direita deve fazer outro, principalmente nessa conjuntura, que não ficou ninguém à direita na chapa do João Campos. É ruim, pode ser ruim para Marília ou para Humberto. Nesse caso, somente um dos dois deve entrar. Outra coisa quando você vai para... Isso é a questão de você abrir mão, tudo atrapalha um bocado. E aí outra coisa entra também a questão da Marília Reis ser uma Reis. Ser a família. Tem a coisa da família ali dentro. É como se o João Campos estivesse pedindo votos para alguém da família. É como se fosse o tempo todo uma tentativa de dar continuidade ao poder familiar, poder político familiar. Apesar de eles não serem tão próximos, de eles serem primos, mas não serem tão próximos, o fato de serem da mesma família acaba levando também a esse pensamento. E isso também pode atrapalhar a chapa do João Campos. E aí entra uma outra questão, que é uma questão muito importante e é essencial aqui. Não vamos tratar de esquerda e direita, mas quando o João Campos coloca a esquerda, toda a esquerda na chapa dele, coloca todo mundo à esquerda na chapa dele, ele provoca também o seguinte: ele faz com que a eleição, ele tenta levar a eleição para a polarização nacional. Então ele vai fazer com que a eleição, ele vai tentar fazer com que a eleição seja esquerda contra direita, esquerda contra direita. Então a campanha vai ser em cima disso, esquerda contra direita. E isso é um problema. Isso vai ser um problema porque no momento em que João Campos
diz vamos levar a eleição para nacionalizar a eleição, significa que ele não quer discutir o Estado. Não discutir o Estado por quê? Porque Raquel tem uma boa avaliação. Raquel tem uma avaliação positiva nas pesquisas acima de 60%. Então ela é aprovada por mais de 60%, o trabalho dela é aprovado por mais de 60% da população. Significa realmente que ela tem o que mostrar. João Campos não quer discutir com isso, não quer discutir com as obras, não quer discutir com a situação do Estado. Ele quer levar a eleição para uma polarização esquerda contra a direita. E isso pode ser muito perigoso. Exatamente porque ela tem uma boa aprovação. E ela tendo uma boa aprovação, as pessoas tendem a votar nela. É isso que deve definir a campanha, é isso que deve definir a eleição. Então, pode ser um erro insistir numa chapa que seja totalmente à esquerda. E isso pode trazer um prejuízo ao João Campos lá na frente. Vamos aguardar. Esse é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.